a gente não está vivendo um processo de politização das Forças Armadas, delas ocuparem esse espaço? Há risco de... quer dizer, que tipo de benefício ou malefício o senhor vê nesse movimento? Será que é o caso de recuar? Será que tem gente disposta a recuar, abrir mão, né, de jetons, de adicionais no salário? E fora os ganhos, né, naturalmente corporativos que esse grupo presente no governo Bolsonaro conseguiu junto ao próprio Congresso Nacional. Qual é a sua análise fria de todo esse processo? Bem, eu vejo que em qualquer governo, todos os governos, sempre alguns militares, né, da reserva, às vezes um ou outro da ativa, tiveram participação. Eu não tenho nada contra, eu vejo que existem pessoas no meio militar que podem colaborar com um projeto de governo, com um trabalho de governo. Mas a nossa sociedade, ela é uma sociedade altamente desenvolvida, nós temos gente capacitada também em todas as áreas. E quando se tem um excesso de convocação, no caso aí da área militar, você tem uma deformação na representação social nos diversos escalões de governo. Então, fica uma presença exagerada de um segmento de uma origem, né? Que no caso a origem militar. Então, nesse governo houve esse fenômeno, né? E além disso, se percebeu desde o início uma tentativa de confundir a instituição com o apoio político pessoal ao governo, quando não é isso. Eu não posso falar por Força Armada, por Exército, mas eu fiquei 47 anos e eu sei a cultura da instituição. Eu tenho absoluta certeza que os comandantes eles mantêm um profissionalismo, não são partidários, têm as suas preferências como eleitor, mas não transmitem isso, não discutem isso no ambiente profissional, e não existe nenhuma tendência para um apoio político institucional a uma pessoa ou ao governo. O apoio é às políticas públicas. Então, tem muita confusão, tem tentativa de exploração, e eu tenho absoluta certeza que o profissionalismo do nosso pessoal da ativa não deixa nenhum espaço para essa ligação com a pessoa ou com o governo. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, porque quando o senhor fala que quem está na ativa não está muito, né, que não se deixa contaminar, vamos dizer assim, né? Mas nós tivemos neste processo de construção da própria candidatura do Bolsonaro, nós tivemos alguns episódios aí que geraram naturalmente desgaste em relação entre os militares, entre a caserna e determinados partidos políticos, no caso especificamente o PT. Na gestão da Dilma, nós, em dezembro de 2014, né, final do primeiro mandato dela, houve a entrega daquele relatório da Comissão Nacional da Verdade, que incluiu ali, responsabilizou mais de 300 pessoas, agentes públicos, militares e outros integrantes do regime militar, responsabilizou pela morte e desaparecimento de militantes de esquerda na época do regime militar da ditadura. Isso criou, naquela ocasião, um estranhamento muito grande dentro da caserna, porque o pessoal achou que estava havendo ali um movimento para revisão até da lei da anistia. Eu me lembro perfeitamente disso. E já naquele momento, durante aquele processo, nós tivemos aí o Bolsonaro sendo levado a formaturas na AMAN, já sendo apresentado como candidato presidencial. Isso não traz as Forças Armadas para esse outro lado? Não cria uma resistência das Forças Armadas em relação
à esquerda e ao PT, especialmente? Não, voltando sobre o comentário da Comissão da Verdade, infelizmente, maneira como eu vejo, a Comissão da Verdade, ela teria que ter outro nome, da maneira como ela se comportou, ela teria que ter outro nome, teria que ser a comissão para apurar crimes ou supostos crimes praticados por agentes do Estado, e não da Verdade. Para ser da Verdade, ela tinha que ter um espectro muito maior de investigação, de avaliação, para pegar todos aqueles que tiveram participação, inclusive os dois lados. Então, a Comissão da Verdade ela teve essa característica, por isso que ela perdeu um pouco, porque o nome dela não coincide exatamente com o escopo do trabalho. Quando chega mais próximo aqui, no governo, nesse governo, a gente percebe essa tentativa que eu falei de usufruir da imagem das Forças Armadas para benefício pessoal, político, pessoal, governamental. Então, é isso que vem acontecendo. Agora, as Forças Armadas, elas não têm essa divisão. Jamais, em 47 anos, eu vi uma discussão política dentro do quartel. No caso do Partido dos Trabalhadores, né, que teve 4 mandatos no Brasil, aí 2 com o ex-presidente Lula, 1,5 com a ex-presidente Dilma, que o presidente Temer completou os últimos 2 anos do mandato, eu vejo que não tem essa versão. O militar como eleitor, ele vota em quem ele quiser, ele tem liberdade para votar em quem ele quiser. E as Forças Armadas, elas se mantêm numa postura institucional e profissional que não... A Força Armada não tem nenhuma atribuição, nem direito de sugerir aprovação ou desaprovação de partidos ou de candidatos.